O cristão e as finanças. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus, depois vem, e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos as nossas casas e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Lucas 18, 18-30. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, 1-10. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Atos 2, 44-45. Da multidão dos que creram eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Atos 4, 32-35. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 19-24. A lição do jovem rico. Comecemos com o exemplo do jovem rico em Lucas 18. Ele era um homem de boa conduta, não era uma pessoa má diante de Deus. Guardava todos os mandamentos e mostrou devido respeito ao Senhor Jesus, chamando de bom mestre. O Senhor Jesus o considerou como alguém muito especial, pois encontrar tal tipo de pessoa era raro. Olhando para ele, Jesus o amou. De acordo com os registros da Bíblia, quando o jovem rico ouviu o Senhor, foi-se embora pesaroso, porque tinha muitas possessões.
Tendo chegado tão perto do Senhor e também tendo visto tão claramente, ainda assim retirou-se em tristeza, na medida em que determinou conservar sua riqueza. Porque o amor do dinheiro, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. Os homens podem acumular riquezas, mas não podem acumular felicidade. À medida que acumulam riquezas, eles acumulam para si muitos conflitos. Ao ajuntar riquezas, eles adicionam pesares e problemas. Aqui estava um jovem que guardou a sua riqueza, mas foi incapaz de seguir ao Senhor. Se riqueza é o que você quer, então não precisa pensar em segui-lo. Reter riquezas é o mesmo que reter seus pesares, porque riqueza e pesares sempre caminham juntos. Aquele que renuncia às suas riquezas é um homem feliz, enquanto que aquele que está relutante em deixá-las é uma pessoa triste. Esta afirmação é sempre verdadeira. Aqueles que são ávidos por coisas materiais acumulam dores. Possa o novo convertido buscar felicidade deixando tudo de lado e seguindo apenas o Senhor. Observando o jovem rico partir pesarosamente, o Senhor adicionou um comentário: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quando Pedro ouviu aquelas palavras, ficou amedrontado e portanto protestou: sendo assim, quem pode ser salvo? Lucas 18:24. Pedro concluiu que um rico não poderia entrar no reino de Deus, e que somente aqueles que vendessem tudo poderiam ter vida eterna. O Senhor Jesus respondeu com uma só frase, e nessa frase se encontra o ponto crucial de todo o problema. Vamos nos ater a essa palavra: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Está bem claro que tal questão de deixar tudo para entrar no reino de Deus não é apregoada no mundo. O Senhor admite que isso é humanamente impossível. O que estava errado com o jovem rico não era sua incapacidade de vender tudo, mas sim a sua partida pesarosa da presença do Senhor. Deus sabe que é impossível para os homens vender e distribuir tudo aos pobres. Mas quando o jovem rico se foi tristemente, ele parecia deduzir que isso era impossível também para Deus. Naturalmente, não abandonar tudo o que temos é um erro, mas será que o Senhor não tem conhecimento disso tudo? Portanto, o Senhor declara: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Como pode alguém fazer um camelo passar pelo buraco de uma agulha? É impossível. Semelhantemente, todas as pessoas nesta terra amam a riqueza e pedir-lhes que vendam tudo é pedir o impossível. Mas se alguém se retira com pesar, então sua postura se torna realmente errada, uma vez que está limitando o poder de Deus. O jovem rico não podia abandonar tudo, mas Deus podia fazer isso. Em outras palavras, o Senhor estava preparado para derramar sua graça sobre o jovem rico, se tão somente ele tivesse pedido: ó Senhor, não posso deixar minha riqueza, mas dê-me graça. O que é impossível a mim, é possível a ti. Capacita-me a fazer o que sou incapaz de fazer. Estou muito apegado à minha riqueza para desistir dela e distribuí-la aos pobres e então vir e te seguir, mas tu podes me fazer ser aquilo que queres que eu seja. O erro que ele cometeu foi o de não orar, pedir e crer. Ele não deveria ter partido pesarosamente. A falha do homem não está na sua fraqueza, mas sim no fato de não aceitar a força de Deus. Não está na sua incapacidade, mas sim em não permitir que Deus o capacite. Ele não pode realizar isto, mas por que não deixar que Deus o liberte? É isso que o Senhor enfatiza aqui. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Nosso Senhor queria mostrar ao jovem rico que Deus pode fazer, mas ao invés de aceitar, ele foi-se embora persuadido de que aquilo era impossível para ele. Notemos que há sempre esperança para nós. Se alegremente abandonarmos tudo, como Pedro fez, então devemos agradecer a Deus por isso, mas se nos sentimos hesitantes, como o jovem rico, ainda assim há um caminho aberto para nós, tão somente precisamos nos prostrar e dizer ao Senhor: eu não posso, e Ele se encarregará de tudo por nós. O cristão deve ser absoluto. Pedro, depois de ouvir o Senhor, perguntou: eis que nós deixamos as nossas casas e te seguimos, como se dissesse: o que então nos acontecerá? A resposta do Senhor mostra que é bom deixar tudo, porque Ele mesmo disse: ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna.
Ele realmente deseja que o sigamos e deixemos tudo por sua causa e do Evangelho. Aqui nos é indicado claramente a necessidade absoluta para o cristão de abandonar tudo e seguir o Senhor. Temos um bom exemplo disto nos 12 apóstolos. Quando foram chamados pelo Senhor, eles alegre e prontamente deixaram os seus barcos, redes e as demais coisas e o seguiram. Eles abandonaram tudo sem hesitar. Como agradecemos a Deus pelos novos crentes que agem como eles agiram. No entanto, mesmo que alguns, como o jovem rico, hesitem em vender tudo, há um caminho para seguir o Senhor. Aos homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. A lição de Zaqueu. Zaqueu, apesar de ser judeu, trabalhava para o governo romano. Ele era considerado traidor pelos judeus porque cooperava com o Império Romano coletando impostos do seu próprio povo. Além disso, era um pecador. Ele não tinha um bom caráter como o do jovem rico que guardava os mandamentos desde a sua mocidade. Como outros coletores de impostos, ele era ganancioso e extorquia o quanto podia. Ele certamente tinha uma péssima reputação. No entanto, o Senhor Jesus passou por ali. Grande é o seu poder de atrair as pessoas para si. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, João 6,44. Então esse coletor de impostos foi trazido por Deus ao seu filho. Devido à sua pequena estatura, Zaqueu subiu numa árvore para ver a Jesus. O Senhor olhou para ele mas não lhe pregou um sermão. Ele não disse, você deve se arrepender e confessar os seus pecados, nem o reprovou por extorsões e cobiça, nem lhe pediu para que vendesse tudo, desse aos pobres e o seguisse. Nenhum sermão foi pregado, somente umas poucas simples palavras foram ditas. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Nenhuma palavra de exortação. Quão estranho o Senhor não falar qualquer palavra sobre a verdade da regeneração como em João, capítulo 3, ou da água viva como no capítulo 4, ou da luz do mundo como no capítulo 8, ou do grão de trigo como no capítulo 12. Nem falou sobre a conduta do cristão como vemos em Mateus, capítulos 5 a 7. Ele não pregou nem exortou, foi apenas um contato pessoal, um encontro particular. Um coração que desejava o Senhor foi encontrado por ele. Zaqueu não sabia coisa alguma sobre qualquer doutrina. As pessoas que estavam ali em volta naquela hora começaram a murmurar. Eles acharam extremamente injusto que Jesus de Nazaré fosse à casa de um pecador como esse. Todos conheciam Zaqueu e que tipo de pessoa era. Logo que ouviram o que o Senhor disse sentiram-se feridos. O Senhor não pregou qualquer doutrina, mas simplesmente disse, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aquela simples palavra, entretanto, foi suficiente. Na verdade, ele não tinha chegado ainda à casa de Zaqueu, ele simplesmente sugeriu a sua estadia lá. Mas isto foi suficiente, porque aonde quer que o Senhor esteja, ali o amor ao dinheiro acaba. Quando ele chega, todos aqueles problemas são resolvidos. Seu desejo de ir à casa de Zaqueu foi tão poderoso como se ele já estivesse lá. Somente esta simples afirmação, pois me convém ficar hoje em tua casa, fez Zaqueu desmoronar, pois ele se levantou e declarou, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O jovem rico foi exortado pelo Senhor mas se recusou a obedecer, Zaqueu não foi nem sequer persuadido mais, mesmo assim, seguiu completamente a vontade do Senhor. Ambos eram ricos, e de modo geral, quanto mais velha a pessoa é, mais amor tem pelo dinheiro. Mas aqui foi o mais velho que abdicou da sua riqueza. O jovem rico representa o impossível para os homens, enquanto que Zaqueu representa o possível para Deus. Vender tudo e seguir ao Senhor não é uma questão simples. Fazer isso não é fácil, pois quem está disposto a deixar sua riqueza? A menos que enlouqueça, nenhum homem deixaria todas as suas possessões de uma vez. Mas a história de Zaqueu demonstra para nós que o que é impossível aos homens é possível para Deus. Zaqueu fez o que o Senhor desejava sem ouvir ou receber qualquer doutrina. Assim vemos uma demonstração de quão facilmente isso pode acontecer. Um camelo passa pelo fundo de uma agulha. Quando o Senhor está trabalhando, um camelo passa pelo fundo de uma agulha. Em Lucas 18,
um camelo circula em volta do fundo da agulha hesitantemente falha em passar por dentro dele, mas no capítulo 19 um camelo passa rapidamente pelo fundo da agulha. O capítulo 18 nos fala que isso é impossível aos homens, o capítulo 19 nos mostra que todas as coisas são possíveis para Deus. Para o mundo, vender tudo é loucura, mas para aqueles que estão buscando ao Senhor isso pode ser feito rapidamente. Como Zaqueu pôde fazer isso? Porque, primeiramente, era um filho de Abraão, e segundo, a salvação tinha chegado à sua casa naquele dia. Ele fez isso, não porque fosse capaz nem porque tivesse clamado, orado e meditado no seu coração em tudo que o Senhor tinha dito, e assim tivesse finalmente se rendido rangendo os dentes. Ele não se rendeu pouco a pouco até que foi forçado a render tudo. Nem foi por determinação, luta ou consideração que fez aquilo. Então como pode se desfazer de sua casa dessa maneira? Não tinha ele acumulado por décadas, enfrentado com coragem muitos perigos e caído em muitos descréditos a fim de construir a sua casa? Mas agora deliberadamente ele se desfaz de tudo isso porque a salvação havia chegado à sua casa. Ele não salvou a si mesmo, foi salvo pelo Senhor. Quando a salvação chega a uma casa, o poder do Senhor também chega. Leia junto as duas passagens aonde a casa de Zaqueu é mencionada, pois me convém ficar hoje em tua casa, e hoje houve salvação nesta casa. Fica claro que o Senhor mesmo é a salvação. A vinda do Senhor à nossa casa é a vinda da salvação até nós. Quando o Senhor vem, a salvação vem e também o seu poder. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, Lucas 19:10. Este é um verso bem conhecido no meio cristão. O Filho do Homem veio para fazer uma coisa, buscar aqueles que estavam perdidos na riqueza. Todos os que amam as riquezas são pessoas perdidas. O Senhor hoje está procurando tais perdidos. Ele achou Zaqueu e nos achou também. Antes estávamos perdidos, mas agora o Senhor nos encontrou. Sendo assim, os nossos problemas da mesma forma podem ser resolvidos. O dinheiro perderá o seu poder sobre nós. O caminho de Deus para hoje. Lucas 18 e 19 são dois capítulos que merecem especial atenção. Num, o jovem rico foi instruído pelo Senhor a vender tudo, mas foi embora triste. No outro, Zaqueu abandonou tudo espontaneamente. Em seus dias na terra, nosso Senhor pediu às pessoas para abandonarem tudo e segui-lo. Da mesma forma, a igreja, logo após ser formada, fez a mesma coisa. Em Atos 2 e 4, vemos que no início da igreja todas as coisas eram tidas em comum, isto é, nenhum dos crentes considerava ter posses de sua exclusiva propriedade. Em outras palavras, a mão do Senhor estava sobre todos aqueles que eram salvos. Uma vez que ganhavam a vida eterna, suas possessões deixam de exercer domínio sobre eles, e de forma bem natural, eles vendiam as suas casas e propriedades. Aplicando esses princípios a nós outros que hoje passamos a seguir ao Senhor, deveria ser também bastante natural que as nossas possessões também fossem tocadas por Ele. A nossa atitude deveria ser mudada de maneira tal que não mais considerássemos as coisas como nossas. Ninguém então poderá dizer que possui isto ou aquilo. Ninguém poderá reclamar qualquer coisa como sendo exclusivamente sua. O que quer que seja, tanto você quanto eu poderemos usá-lo. Qualquer dinheiro que estiver no meu bolso pode ser posto em seu bolso também. Qualquer roupa que eu tenha você pode usá-la também. Essa é a atitude que alguém deve ter com respeito às possessões. Deixe-me dar um testemunho pessoal, que pode soar engraçado. Por quase 20 anos tenho tido o hábito de comprar uma dúzia ou meia dúzia de qualquer coisa de que preciso. Alguns irmãos ficam admirados porque compro tanto. Por exemplo, preciso de um par de óculos de sol. Então digo ao Senhor, ó Deus, se tu queres realmente me dar um par de óculos de sol, então dá-me 6 pares. Por quê? Porque sinto mais paz usando meus óculos depois de ter dado 5 pares aos irmãos. Caso compre um aparelho de barbear, geralmente compro uma dúzia. Por que faço isso? Porque caso comprasse só um aparelho isso serviria exclusivamente para o meu uso pessoal. Naturalmente não posso dar um aparelho de barbear para 1.000 ou 2.000 irmãos. Mas se antes de usar o meu, eu der alguns para os meus irmãos, isso se reveste de um sentido diferente.
De outra maneira eu teria o sentimento de que o aparelho de barbear que estou usando é unicamente meu. Aqueles irmãos e irmãs que me conhecem sabem deste meu hábito. Geralmente eu compro as dúzias, apesar de utilizar apenas um. Dessa maneira seremos livrados da escravidão das coisas. O princípio de ter todas as coisas em comum. Não nos apeguemos às coisas tão fortemente. Esta roupa que visto, por exemplo, talvez o Senhor não queira que eu a possua permanentemente, pode ser que tenha que ser doada amanhã. Portanto, seria melhor fazer 2 ou 3 roupas ao invés de apenas uma. Este é o sentimento que deve ser mantido entre os irmãos. Todas as vezes que compramos algo, não devemos pensar apenas em nós mesmos, mas nos outros também. Não quer dizer que não devemos comprar coisas novas, mas que deve sempre haver o desejo de ter todas as coisas em comum. É claro que não estou falando de uma coisa ou uma ação em particular, estou apenas enfatizando o princípio. Nunca deveríamos pensar somente em nós, mas deveríamos sempre manter o princípio de ter todas as coisas em comum. Então qual é a lição que Deus quer que aprendamos? Primeiramente, vamos aprender a não estarmos enraizados neste mundo e não nos apegarmos firmemente às coisas. Ser totalmente desprendidos das coisas deste mundo não é uma questão pequena. Como as pessoas deste mundo são egoístas! Quantas pessoas avarentas! Elas não são generosas em relação às coisas grandes nem com respeito às pequenas. Elas, na verdade, querem tudo para si. Quanto mais meditamos sobre os capítulos 2 e 4 de Atos, mais somos convencidos que não devemos nos agarrar a nada, mas antes devemos ter tudo em comum. Os filhos de Deus devem ser liberais uns com os outros. Quer vendamos literalmente as nossas propriedades e demos aos pobres ou não, o sentimento ainda deve ser o mesmo. Devemos estar desejosos de repartir nossos bens uns com os outros. Não nos apeguemos a coisa alguma por menor que seja, ainda que uma faca ou uma caneta. Precisamos nos desprender de todas as coisas materiais. Se obedecermos nisto, Deus não nos deixará sofrer perdas, antes Ele nos dará ainda mais. Este é o exemplo da igreja nos primeiros dias. No início, os 12 discípulos disseram ao Senhor: deixamos as nossas casas e te seguimos. Durante o Pentecostes, no primeiro avivamento, os 3.000 e 5.000, de forma bem natural, agiram de igual modo. Primeiro, foram os 12 que abandonaram tudo e seguiram o Senhor, sem ouvir qualquer ensinamento sobre isso. O Senhor não lhes disse que vendessem tudo, ele simplesmente disse: vinde após mim, Mateus 4,19. Eles responderam ao chamamento abandonando tudo. Igualmente, os apóstolos não instruíram aos 3.000 nem aos 5.000 para venderem as suas propriedades, aqueles crentes o fizeram espontaneamente. É isso que a igreja tem praticado ao longo dos séculos, e é isso que também devemos fazer hoje. Seria trágico se tal prática não fosse mantida. Deus ou Mamon? Voltemos ao capítulo 6 de Mateus, onde nos é dito que podemos servir apenas a um Senhor. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon, ou riquezas, é um ídolo ao qual muitos têm servido ao longo dos anos. Esse serviço estabelece um forte vínculo no coração. Bem, se vamos servir a Deus, devemos escolher a quem servir, Deus ou Mamon. Não podemos servir a ambos. O que diz o Senhor? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, Mateus 6,21. Uma vez um irmão me disse: meu tesouro está na terra, mas o meu coração está no céu. Tal irmão deveria ser exibido num museu cristão como uma raridade. Apesar do Senhor dizer que isso é impossível de acontecer, esse irmão inventou o impossível. Não seria isso mais que um milagre? Entretanto, a palavra do Senhor é franca e certa. O coração de alguém sempre está atrelado ao seu tesouro, não há escapatória para isso. Não importa qual seja o pensamento de alguém, o seu coração estará em seu tesouro. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, Mateus 6,19. Se você acumular, com certeza terminará servindo a Mamon e não a Deus. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Você tem que decidir entre um ou outro. Quão prejudicial seria escolher a Mamon,
pois tal tesouro está sujeito a traça, ferrugem e ladrões. Portanto, vamos aprender a servir a Deus, dando tudo o que temos a Ele e mantendo a forma mais simples de vida aqui nesta terra. Da mesma forma que os pardais não têm falta de comida nem os lírios do campo têm falta de belas roupas, os filhos de Deus não deveriam ter falta de nada. Se algo estiver faltando, deve haver algum problema. Aqueles irmãos com dificuldades em relação à renda, normalmente são aqueles que não conseguiram administrar suas finanças de conformidade com o princípio de Deus. Ou administramos nossas finanças do jeito de Deus, ou teremos problemas. Muitos filhos de Deus precisam aprender esta lição e todos nós precisamos aprender a viver das riquezas de Deus. O princípio cristão de administrar finanças. Como deve um cristão administrar suas finanças? Leia Lucas 6:38. Dai, e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Como cristãos, esperamos de Deus o suprimento de todas as nossas necessidades. Vivemos apenas através de sua misericórdia. Os abastados não podem depender de suas posses para comer e se vestir. Durante a guerra vimos várias pessoas ricas terem necessidades dessas coisas. Paulo nos exorta a não termos nossa esperança colocada na incerteza do dinheiro nem desejarmos enriquecer, pois isso nos traria muitos pesares. Veja 1 Timóteo 6:7-10,17-19. Apenas aqueles que colocam sua confiança no Senhor, ainda não tendo poupado nada, não terão necessidade. O Senhor é capaz de suprir a sua necessidade. Mas eles precisam saber que a suficiência de Deus tem uma condição. Se Deus pode alimentar tantos pássaros do céu, seguramente pode nos sustentar. Ninguém, a não ser Deus, poderia alimentar todas as aves do céu e vestir todos os lírios do campo. Apenas Ele tem a superabundância necessária para cuidar não apenas dos pássaros do céu, dos lírios do campo, mas também dos seus próprios filhos. Ele jamais nos submeteria a condições precárias de vida. Quem quer que esteja passando necessidade é porque não gerenciou suas finanças de acordo com o princípio de Deus. Ele já tem indicado uma forma de usarmos o dinheiro. Se não seguirmos essa lei, naturalmente cairemos em pobreza, mas seguindo tais ensinamentos, seremos livrados de passar necessidade. Deus deseja suprir nossas necessidades de forma superabundante. Nem por um momento sequer devemos achar que Ele é pobre. O gado sobre as colinas é seu, todas as coisas lhe pertencem. Por que deveriam ser pobres os filhos de Deus? Por que passariam necessidade? Deus não está impossibilitado de suprir. Pelo contrário, Ele certamente o pode fazer. Mas há uma coisa que devemos fazer, devemos satisfazer as suas condições antes de sermos supridos. Quais são, então, suas condições? Dai e dar-se-vos-á. Tenho visto alguns irmãos passarem por problemas financeiros. Sua dificuldade, na minha opinião, reside não na sua renda, mas no quão pouco eles ofertam. Um princípio básico que nos é dado pelo Senhor na Bíblia é: dai para terdes abundância, mas a pobreza vem se acumulares retendo os teus bens. A pessoa preocupada consigo mesma empobrecerá, mas aquela que dá enriquece. Deus o tem dito e assim ocorrerá. A fim de evitar a pobreza precisamos dar e dar frequentemente. Quanto mais você der, mais Deus lhe dará. Se você estiver disposto a dar aquilo que está além de suas necessidades, um dia você receberá aquilo que está além das necessidades de outrem. Se você der a 20ª parte, ser-lhe-á dada a 20ª parte. Se der 1/100, ser-lhe-á dado 1/100. Se você dá sabendo que não passará necessidade porque ainda tem mais guardado, quem sabe o que pode ocorrer no futuro? Com a medida que medires, vos medirão também. Da mesma forma com que você tratar seus irmãos e irmãs, Deus lhe tratará. Se você der todo o seu sustento, outros lhe darão todo o sustento que tem. Mas se você der apenas aquilo que lhe é inútil, assim também procederão os demais para como você. Renda insuficiente é frequentemente o resultado de um ofertar inadequado. Dar de forma correta praticamente garante uma renda suficiente. A palavra de Deus é bastante clara: dai e dar-se-vos-á. Você dá aos outros e o Senhor dá a você.
Se você não der, o Senhor não tem a obrigação de lhe dar tampouco. Muitos têm fé para pedir a Deus dinheiro, mas não a têm para ofertar. Não é, portanto, de se admirar que tais frequentemente não têm nada, nem mesmo a fé necessária para receber algo de Deus. Pessoas recém-convertidas devem aprender essa lição básica desde o início de sua vida cristã. Caso contrário, não conseguirão ir muito longe. Os cristãos têm uma forma especial de gerenciar suas finanças, devem dar como gostariam de receber. Em outras palavras, determine sua renda pelas ofertas. O mundo determina as ofertas a partir da renda, mas nós, cristãos, devemos fazer o contrário. A medida com que ofertarmos será a medida que receberemos. Consequentemente, aqueles que amam o dinheiro e que fazem barganhas quando se trata de doar não estão aptos a receber dinheiro de Deus e não desfrutarão de seus recursos. Devemos buscar a Deus no que tange à gerência de nossas necessidades. Mas, na realidade, Deus somente tem o compromisso de suprir um tipo de pessoa àqueles que estão dispostos a dar. As palavras no Evangelho de Lucas são, de fato, maravilhosas. Boa medida? Quando Deus dá, Ele nunca fica medindo, mas sempre dá abundantemente. Nosso Deus é muito generoso e seu cálice sempre transborda. Ele nunca é sovina. Ele declara que nos dará boa medida recalcada, sacudida, transbordante. Alguma vez já comprou arroz ou trigo a granel? Muitos vendedores derramam os grãos sem lhe permitir sacudir a medida. Não é assim com Deus. Ele nos dará boa medida, não apenas sacudida e recalcada, mas transbordante. De fato, nosso Deus é liberal em dar. Mas note o que ele diz, com a medida medires vos medirão também. Se seu ofertar for calculado, então, quando Deus mover alguém para suprir sua necessidade, será calculado também. 2 testemunhos pertinentes. 1. A história do Sr. Mole. Muitas coisas sobre ele eram louváveis diante do Senhor. Um dos seus pontos fortes era seu conhecimento sobre a Bíblia. Ele vivia pela fé. Frequentemente era testado na área de finanças e toda vez ele era capaz de descobrir a causa da provação, pois conhecia Lucas 6:38. Sempre que se encontravam em dificuldades financeiras, dizia à sua esposa que alguma coisa deveria estar errado com seu ofertar. Nunca estimavam quanto davam, mas sempre procuravam avaliar se havia algo errado nesse aspecto. Certa vez a sua despensa estava praticamente vazia, quase sem comida alguma. Mesmo o ingrediente mais importante da culinária inglesa, a farinha, estava completamente esgotado. Mesmo após esperar cerca de 2 dias, nada chegou. Então, juntamente com sua esposa, oraram confessando seu pecado, reconhecendo que deveria haver coisas demais na sua casa. Ele não pediu farinha ao Senhor, mas disse à sua mulher que certamente tinham coisas demais em sua casa e, portanto, o Senhor não lhes poderia dar nada. Ajoelharam-se e pediram ao Senhor para lhes mostrar onde é que eles tinham muito. Depois da oração eles começaram a rebuscar em sua casa a partir do sótão verificando praticamente tudo o que tinham para ver se tinham algo em excesso. Depois de verificar cada baú, mesmo as roupas das crianças, não conseguiram encontrar nada. O Sr. Mole estava propenso a dizer, Senhor, realmente não encontramos nada que pareça estar sobrando. Se o Senhor não nos der, será culpa sua. Mas após alguns instantes ele reafirmou que o Senhor não poderia estar errado. Assim, eles continuaram sua procura até que, finalmente, no porão acharam um pote de manteiga que lhes havia sido dado uns dias antes. Quando o Sr. Mole viu a vasilha ficou muito satisfeito, pois sabia que essa deveria ser a razão da dificuldade pela qual passavam. Por esse tempo ambos eram bastante velhos e durante muitos anos haviam aprendido a lição de dar aos demais. Conheciam a palavra de Deus que dizia, dai e dar-se-vos-á. Eles cortaram a manteiga, embrulharam-na e começaram a distribuí-la a menos favorecidos dentre os santos. Após terem distribuído a manteiga, o Sr. Mole disse à sua esposa, tudo está esclarecido agora. Ajoelhou-se e orou, Senhor, gostaria de lembrá-lo que o Senhor mesmo disse, dai e dar-se-vos-á. Por favor, lembre-se que não há mais farinha na nossa casa. Isso ocorreu um domingo à noite.
Dentre as pessoas que receberam a manteiga ofertada encontrava-se uma irmã muito pobre, inválida e que estava permanentemente na cama. Por muitos dias ela havia tido pão sem manteiga, então orou: Senhor, seja gracioso para comigo e dê-me manteiga. Pouco depois, o Sr. Mowley chegou com um pedaço de manteiga e ela agradeceu ao Senhor por ter respondido à oração. Depois de alguns instantes, ao tomar o seu pão, ela orou: Nosso irmão não tem necessidade de nada, pois ele me deu esta manteiga. Ainda assim, caso ele tenha alguma necessidade, por favor, Senhor, ouça sua oração. Como o Sr. Mowley nunca permitiu que outros tomassem conhecimento de suas necessidades, ninguém sabia do que tinha falta e alguns até cogitavam ser ele rico. Acaso não ofertava coisas com frequência? Naquela ocasião, parecia-lhes que ele havia comprado tanta manteiga que havia o suficiente para distribuir. Mesmo assim, aquela irmã orou por ele. Em 2 ou 3 horas ele recebeu 2 sacos de farinha. Sua dificuldade havia terminado. Precisamos crer em cada palavra pronunciada por Deus. Muitos têm dificuldades com a palavra de Deus. Não creem que a Bíblia seja a palavra de Deus. O Sr. Mowley, entretanto, cria na palavra ao pé da letra. Dai e dar-se-vos-á. Todos aqueles que creram no Senhor recentemente devem aprender a dar. Dar não é o fim de tudo. Ao dar você permite que Deus lhe dê também. Esse é o princípio cristão de gerenciar finanças. Se o dar for inadequado, o receber também o será. Se alguém desejar receber de outrem, o princípio é, ainda que ele receba pouco, ele dê com abundância. Então ele receberá mais. Muitos tentam reter aquilo que têm em mãos e por essa razão Deus permite que eles tenham apenas aquilo. Ainda não aprenderam a como dar. Se a graça de dar não estiver em nós, a graça de Deus não estará sobre nós. Se não demonstrarmos graça aos demais, Deus também não mostrará graça a nós. 2. Minha primeira lição em dar. Poderia dar vários testemunhos pessoais sobre a questão de dar, mas vou relatar apenas minha primeira experiência, que ocorreu em 1923 quando ainda estava na escola. Fui convidado pelo meu colega a pregar o evangelho em sua cidade, Xianyao, que ficava aproximadamente a 290 quilômetros de Fuoshow. Perguntei-lhe quanto custava a passagem e ele estimou algo em torno de 70 ou 80 dólares para subir o rio de barco. A passagem de volta seria um pouco mais barata. Disse-lhe que oraria se o Senhor queria que eu fosse. Naquela ocasião não tinha nada em mãos. Orei ao Senhor confiando que Ele providenciaria o dinheiro caso quisesse que eu fosse. Após a oração o Senhor começou a me dar o dinheiro. Mesmo assim, o que tinha era 2 a 3 vezes menos do necessário. Tinha 20 dólares e pouco mais do que 100 moedas de 10 centavos. Mas o meu colega escreveu dizendo que tudo estava pronto e insistiu que eu fosse imediatamente. Então mandei um telegrama respondendo de que eu partiria numa determinada sexta-feira. Na quinta-feira anterior à minha partida, fui impressionado pela palavra de Deus: dai e dar-se-vos-á. Tive uma certa ansiedade no coração, não porque não estivesse disposto a dar tudo, mas porque não poderia viajar se o Senhor não suprisse o que faltaria. Entretanto, aquela impressão cresceu dentro de mim. Senti que deveria dar os 20 dólares e ficar com as moedas para meu próprio uso. Para quem, então, daria o dinheiro? Pensei em dá-lo a um certo irmão com família. Quando terminei de orar, não ousaria dizer que fui obediente, mas tampouco diria que fora desobediente. Simplesmente disse: Senhor, eis-me aqui. Levantei-me e saí, orando para que encontrasse aquele irmão no meu caminho. E eis que quando estava a meio caminho vi aquele irmão vindo na minha direção. Se por um lado meu coração ficou pesado, por outro eu estava preparado para lhe dar o dinheiro, e foi de fato o que aconteceu. Disse-lhe: Irmão, o Senhor quer que deixe este dinheiro na sua mão. Então parti. Após me afastar um pouco, as lágrimas desceram pelo meu rosto e disse a mim mesmo: já telegrafei ao meu irmão dizendo que iria, e agora meu dinheiro foi dado. Será que ainda posso ir? Por outro lado, senti grande paz no meu coração. Acaso o Senhor não havia prometido dar e dar-se-vos-á? Havia chegado o momento do Senhor suprir minha necessidade, mas nada aconteceu na quinta-feira nem na sexta-feira.
Um outro irmão me acompanhou até o barco que me levaria até a ponte Hongsan. Dali tomaria um pequeno barco a vapor para chegar a Svaikov. Estava deveras apavorado, pois nunca antes havia deixado minha cidade natal Fushou. Como nunca estivera no interior antes, não conheceria ninguém ao chegar lá. Depois de me despedir do irmão, orei naquele barco até pegar no sono. Senhor, ofertei aos demais, agora cabe ao Senhor suprir ou não. No mesmo dia em que cheguei à ponte Hongsan, embarquei no barco a vapor. Caminhei ao longo do convés do barco diversas vezes, julgando com isso ajudar a Deus suprir minha necessidade. Mas não encontrei ninguém conhecido no barco. Mesmo assim, meu coração reafirmava que o Senhor supriria uma vez que eu havia dado o que tinha. O barco chegaria a Svaikov às 4 ou 5 da tarde no dia seguinte. Dali teria que tomar um barco particular para varrer o último trecho da viagem. Essa era a parte mais cara e eu só tinha pouco mais do que 70 moedas de 10 centavos. Estava vivendo um dilema. Orei, Senhor, estou agora aproximando-me de Svaikov. Devo desistir e comprar uma passagem de regresso a Fuoshov? Mas no meu íntimo surgiu o seguinte pensamento: tolo! Por que não pedir a Deus uma passagem mais barata para prosseguir viagem? Senti que havia tocado em algo cheio de significado. Então orei novamente: Senhor, não mais peço-lhe dinheiro, mas peço, sim, que o Senhor me capacite a chegar até Xinyao. Tive paz no coração. Enquanto estava em pé no barco a vapor, aproximou-se um homem num barco e me perguntou se estava indo para Namping ou para Xinyao. Disse-lhe que estava indo para Xinyao. O homem então afirmou que me levaria lá por $7, um pouco menos do que o que eu tinha. Tão logo ouvi aquela proposta eu sabia que o Senhor havia provido. Deixei, então, que o homem levasse minha bagagem para o seu barco. Uma vez que esse trecho da viagem normalmente custa $70 a $80, não consegui me conter e lhe perguntei por que o seu preço estava tão baixo. Sua resposta foi de que o barco havia sido alugado pelas autoridades locais e que o oficial que viajava na cabine da frente lhe permitiu incluir um passageiro a mais na cabine de trás. Portanto, ele estava de fato ganhando um dinheiro extra. Lembro-me que com o restante do dinheiro que tinha, ainda consegui comprar alguns legumes e carne naquele dia. Foi assim que cheguei a Xinyao. A viagem de retorno não foi nem um pouco mais fácil. Tinha apenas 2 moedas de 10 centavos no bolso. Minhas aulas reiniciaram em breve, portanto precisaria regressar tão logo terminassem as reuniões. Orei continuamente. 3 dias antes de minha partida fui convidado por um missionário a tomar uma refeição. Ele disse: Senhor Ney, fomos grandemente ajudados com sua visita. Será que me permitiria pagar-lhe a viagem de retorno? Ao ouvir isso fiquei satisfeito, mas constrangido. Então respondi: já tenho alguém responsável por mim. Pediu-me perdão por ter feito tal pedido. Ao voltar para meu quarto, arrependi-me do que fizera. Mais uma vez eu tinha perdido a oportunidade. Entretanto, enquanto orava, tinha paz no coração. 3 dias depois, no dia de minha partida, só tinha 2 moedas de 10 centavos. Minha bagagem já havia sido encaminhada para o barco e meu colega caminhou comigo até o cais. Eu orava continuamente: Senhor, tu me trouxeste até Xinyao, será que falharias em me levar de volta a Fuoshov? És responsável por mim e não permites que ninguém tome sobre si essa responsabilidade. Estaria pronto para reconhecer se estivesse errado, mas não acho que esteja. A responsabilidade é tua. Tu mesmo disseste dá e dar-se-vos-á. Quase chegando ao barco, recebi uma carta do missionário através de seu servo. Ela dizia: sei que alguém é responsável por você. Mas Deus me mostrou que eu devo participar desta sua visita a Xinyao. Será que você permitiria um irmão mais velho participar? Por favor, aceite esta pequena oferta. Ao receber o dinheiro, agradeci ao Senhor dizendo: ó Deus, este dinheiro chegou bem na hora. Além de pagar minha passagem de volta, lembro-me que gastei o restante imprimindo um número da revista Avivamento sobrescrito uma. Depois de meu retorno, fui visitar meu cobreiro. Sua esposa estava em casa. Ela me disse: Senhor Ney, gostaria de conversar com você.
Será que poderia perguntar por que deu a meu marido $20 antes de deixar Fuoshof? Por que ele colocou esse dinheiro na mão e se afastou imediatamente? Disse-lhe, simplesmente porque o Senhor, após um dia de oração, mostrou-me que deveria dar-lhe o dinheiro. Assim, quando o encontrei na rua, passei-lhe o dinheiro. O Senhor sabia que havíamos tido nossa última refeição e usado o restante do combustível que tínhamos naquela noite? Com o dinheiro que o Senhor lhe deu compramos arroz e combustível que durou até poucos dias atrás, quando o Senhor mais uma vez proveu. Tínhamos estado esperando diante do Senhor por 3 dias quando recebemos seu dinheiro. Não lhe contei a minha história, mas ao deixar a casa, fui considerando pelo caminho. Se tivesse ficado com aqueles $20 no bolso teriam sido inúteis, mas, ao serem sido repartidos, quão úteis foram. Levantei minha cabeça e disse ao Senhor, esta é a primeira vez que realmente experimentei Lucas 6. Ali mesmo consagrei-me ao Senhor. Dali em diante, eu ofertaria e não reteria nenhum dinheiro. Tem sido minha esperança que Deus faça milagres através do meu ofertar e que Ele responda orações quando eu distribuir dinheiro. Não vou reter nenhum dinheiro na minha mão, deixando-o inoperante. Não ouso gabar-me de quantas experiências tenho tido nessa área. Talvez tenha dado e recebido mais do que a média. De fato, muito dinheiro passou pela minha mão. Prefiro dar meu dinheiro para que através dele milagres sejam feitos e orações sejam respondidas. Não quero que o dinheiro fique parado e sem uso. Cristãos que creram recentemente devem aprender a gerenciar suas finanças desde o início. Não gosto de mencionar isto frequentemente, mas gostaria de dizer uma coisa. Desde 1923, por várias vezes, cheguei a gastar meu último centavo, provavelmente mais do que qualquer outro irmão na China. Conheço minha própria história e sei o que significa gastar o último centavo. Mas quando estou em necessidade a palavra do Senhor é, dai e dar-se-vos-á. Hoje sei que na medida em que dou a outrem, Deus suprirá minhas necessidades. Sei, por experiência, que apenas aqueles que dão são os que recebem. Vez após vez foi-me mostrado que se eu der liberalmente, o Senhor também me dará liberalmente. Prefiro ter a fama de que o irmão Ney é rico. Sim, de fato, tenho dinheiro pois estou sempre dando. O retorno é abundante pois Deus nunca é pão duro. A maneira cristã de administrar finanças. A forma cristã de administrar não é reter firmemente o dinheiro em mãos. Quanto mais firmemente o retivermos, mais morte isso trará. Esse dinheiro se tornará inútil e derreterá como gelo. O dinheiro é aumentado apenas ao dar. Se os filhos de Deus aprenderem a dar, Ele fará milagres em todo lugar. Se o povo de Deus retiver o dinheiro, empobrecerá. Aqueles que são novos no Senhor devem aprender essa lição. Não devem se contentar apenas em serem salvos, mas devem experimentar a bênção de ofertar. Deus não pode confiar dinheiro à mão de quem o retém firmemente e não o passa adiante. Tal pessoal não é digna de confiança. Quanto mais essa pessoa der, tanto mais Deus lhe dará. 1. Semeando para Deus. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura com abundância também ceifará, 2 Coríntios 9:6. Este versículo também diz respeito à forma cristã de gerenciar finanças. Cristãos dão dinheiro, mas não o jogam fora. Não é aquele que joga fora o dinheiro que há de receber mais, nem é o que menos joga fora que menos receberá. O que Deus diz é que aquele que semeia com abundância ceifará e aquele que semeia pouco ceifará. Você quer que seu dinheiro aumente? Então vá semeá-lo. Se você semear, o dinheiro crescerá. Caso contrário, permanecerá inalterado. Será que somos tão nécios que esperamos ceifar onde não semeamos? Muitas orações por suprimento ficam sem resposta porque somos pessoas duras esperando ceifar onde não semeamos e ajuntar onde não distribuímos. Por que não tomar algum dinheiro e semeá-lo? Por que não semear seu dinheiro entre irmãos e irmãs que estão em necessidade? Depois você poderá colher. Aquele que retiver o dinheiro firmemente em sua mão não receberá nada. Será que percebemos a bela figura aqui?
Paulo diz que mandar dinheiro para ajudar os pobres referindo-se à oferta que os coríntios enviaram para suprir as necessidades dos santos em Jerusalém não é jogar fora, mas, pelo contrário, é semear. Lembre-se, dinheiro é como semente que pode ser semeada. Se encontrarmos irmãos e irmãs em necessidade e os suprirmos, Deus fará esse dinheiro crescer até que colhamos 30, 60 e 100 por um. Irmãos e irmãs novos na fé deveriam aprender a como semear. Então, quando estiverem em necessidade, colherão o que tiverem semeado. Não podemos colher o que não plantamos, muitos consomem tudo o que têm, consequentemente não lhes resta nada. Suponha que alguém tenha 50 quilos de cereal e semeie a metade. Então, no ano seguinte, tal pessoa terá uma colheita e assim será ano após ano. Não consuma tudo o que você tem. Deixe algo para semear. Muitos cristãos não fazem nada a não ser comer. Não é de se admirar que no dia da necessidade não há ganho nem colheita. Deixe Deus semear seu dinheiro. 2. Trazendo para Deus. A palavra de Deus, no Antigo Testamento, é muito clara no que se refere a necessidades. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias 3:10, disse o Senhor ao povo de Israel. Este texto estabelece o mesmo princípio. O povo de Israel estava profundamente empobrecido. Se tivessem tentado praticar Malaquias 3:10, provavelmente argumentariam que se 10 medidas de arroz não eram suficientes, como seriam suficientes 9? Se os 10 sacos de farinha que tinham não lhes bastavam, como poderiam ser suficientes 9? Tais palavras tolas são pronunciadas por homens naturais. Deus reprovou o povo de Israel dizendo de Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Mateus 19:26. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deixe-me dizer-lhes que 10 medidas são a razão da pobreza, enquanto 9 seriam um motivo para a abundância. Alguém pode achar que quanto mais tem em mão, tanto melhor é sua condição, mas tal pessoa não sabe que, na realidade, essa é a razão para a sua pobreza. Se trouxermos para Deus, entraremos na sua bênção, mas se retivermos, seremos amaldiçoados. A medida adicional que trouxermos à casa de Deus, tornar-se-á nossa bênção, se a retivermos tornar-se-á nossa maldição. Sim, até mesmo as outras 9 medidas serão num instante. Se retivermos aquilo que pertence a Deus, veremos pobreza. 3. Dando liberalmente por Deus. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Provérbios 11:24. Muitos não dão liberalmente e consequentemente não lhes sobra nada. Aqueles, entretanto, que dão liberalmente tornam-se ricos diante de Deus. Isso também nos é mostrado pela palavra de Deus. 4. Gastando por Deus. Há outro evento maravilhoso do qual devemos estar cientes. Quando Elias orou por chuva, a nação estava sofrendo por causa de uma terrível seca. Tanto o rei quanto seu oficial estavam buscando água. A falta de água era evidente e poderia ser observada com facilidade. Entretanto, quando Elias ofereceu um sacrifício e orou por chuva, ele pediu que a água fosse derramada com abundância sobre a oferta queimada. Naquela ocasião, a água era escassa e preciosa e mesmo assim Elias pediu que a água fosse derramada por 3 vezes sobre o sacrifício, até que a água corresse em volta do altar. Considerando que a água do céu ainda não havia chegado, não era uma pena derramar tanta água? O que seria dele se a chuva não viesse? Mas Elias ordenou que a água fosse derramada. Ajoelhou-se e orou que Deus mandasse fogo do céu para consumir o sacrifício sobre o altar. Deus ouviu tal oração, bem como o pedido por chuva. Ele mandou grande chuva. Deixe-me dizer que se quisermos receber grande chuva do céu, precisamos em primeiro lugar derramar nossa água. Se pouparmos a água, nunca receberemos a água do céu.
Aqui reside o problema de muitos. Eles retêm firmemente o que lhes pertence e ainda esperam que Deus ouça as suas orações. Deus está pronto para suspender a seca, mas ele espera até que homens derramem a água. O pensamento humano sempre tem uma alternativa pronta. Caso a chuva não venha, ainda haverá 12 vasilhas com água. Mas aqueles que contarem as vasilhas jamais verão a água do céu. Quem desejar ter a água do céu deve estar disposto, como Elias, a gastar a água que estiver à mão. Deixemos que tudo seja gasto, não apenas o gado, mas também a água que está à mão. O mesmo princípio se aplica ao dinheiro. A menos que os novos convertidos sejam livrados do poder de Mamon, o caminho da igreja nunca poderá ser reto. Sejamos todos pessoas consagradas que depositam tudo no altar de Deus. 5. Suprido por Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. FP 4h19. Este é, de fato, um versículo maravilhoso. Os coríntios não davam generosamente como os santos em Filipos. Vez após outra, os filipenses haviam mandado suprimentos para o apóstolo Paulo. Este, por sua vez, respondeu dizendo que o seu Deus supriria todas as suas necessidades conforme a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus. Será que percebemos a maravilha desse versículo? Paulo menciona de forma especial meu Deus, ou seja, o Deus daquele que recebeu o suprimento. Pois Paulo havia recebido dos filipenses suprimento. Meu Deus suprirá, ele supriria aqueles que supriram Paulo. Era o Deus do recebedor da oferta suprindo as necessidades dos ofertantes. Muitos hoje em dia tentam lançar mão de Filipenses 4h19. Mas será que percebemos que Deus há de suprir aqueles que ofertam e não aqueles que pedem? Apenas os ofertantes têm o direito de usar este versículo. Os que não ofertam, não estão aptos a beneficiar-se do privilégio. Após ofertar aos demais, você pode dizer, ó Deus, supra hoje todas as minhas necessidades de acordo com as riquezas em Cristo. Deus supriu todas as necessidades dos filipenses, pois ele supre baseado no princípio da oferta. Quando suas jarras de farinha e óleo estiverem quase vazias, lembre-se de primeiro preparar um pequeno bolo para Elias, o profeta de Deus. Então, aquele punhado de farinha e aquelas poucas gotas de óleo vão durar por 3 anos e meio. Quem jamais ouviu falar de uma jarra de óleo que tenha durado 3 anos e meio? Mas se usarmos um pouquinho de farinha e umas gotinhas de óleo para preparar um bolo para o profeta de Deus, seremos alimentados por anos. Aquele punhado de farinha e aquelas poucas gotas de óleo não são suficientes para uma refeição sequer. Entretanto, se eles forem dados primeiramente a Deus, poderão se tornar em sustento para toda a nossa vida. Assim é que os cristãos gerenciam suas finanças. O caminho do cristão consiste em dar. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento estabelecem o mesmo ensinamento. Deus não quer que sejamos pobres nem que andemos em necessidade. Se há pobreza e extrema necessidade entre nós, é possível que a razão seja que temos nos apegado firmemente ao nosso dinheiro. Quanto mais amarmos a nós mesmos, tanto mais teremos fome. Se a questão do dinheiro não for resolvida, então nenhuma outra questão o será. Aquele para quem o dinheiro se tornar importante corre o risco de empobrecer. Pode ser que eu não possa testificar sobre muitas outras coisas, mas isto posso dizer, quanto mais firmemente alguém se apegar ao dinheiro, mais pobre se tornará. Devemos deixar nosso dinheiro e permitir que ele circule operando milagres para Deus. O gado sobre 1000 colinas e as ovelhas de 10.000 colinas pertencem a Deus. Seria tolo supor que precisamos ganhá-los. Tudo o que precisamos fazer é trazer tudo para Deus. Precisamos ofertar dinheiro assim que ele chega às nossas mãos. Precisamos cuidar de irmãos e irmãs em necessidade. Acumular para nós mesmos é tolice. O caminho para um cristão consiste em dar. Que todo o dinheiro na igreja seja dinheiro vivo. Então, quando estivermos em necessidade, Deus fará milagres, até mesmo mandando aves do céu para nos suprir. Precisamos nos posicionar de acordo com a palavra de Deus, caso contrário ele não tem como operar a sua palavra em nós.
Primeiro, devemos nos dar a Deus e depois deixar nosso dinheiro fluir para que Deus possa nos suprir. Extraído do livro Fazei Tudo para a Glória de Deus. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.